O Gabriel saiu, safado. Bom, não, o seu não tá aí. Vamos lá então, galera. Queimadas no Pantanal, né? Eu coloquei uma frase de um pantaneiro mesmo, que ele foi entrevistado, né? E aí ele falou: sofre o gado, sofre tudo. E aí eu achei interessante trazer essa frase, né? Sofre tudo. Porque um dos biomas mais ricos do mundo hoje queima, né? Bom, galera, a gente sempre vai começar com entendendo o que está acontecendo, né? Então, hoje o Pantanal ele passa por uma das fases mais críticas nas suas últimas décadas, né? Isso porque o bioma ele está enfrentando uma das suas piores crises, né, na história recente, com um período de queimadas que nunca foi visto nos últimos 50 anos. E aí, durante esses slides, vocês vão perceber várias fotos ao fundo, algumas com uma qualidade não tão boa quanto essa, mas eu quero realmente gerar um impacto para vocês, porque eu acho que a foto ela tem uma importância social muito grande. Então, eu quero trazer para vocês fotos, né, sobretudo da. Nossa, esse cachorro. Da BBC, sobre para vocês terem noção, né? Vocês palparem um pouco mais, porque a gente fica falando de hectares queimados, de não sei o quê, mas a gente não consegue muito visualizar, né? Galera, eu vou pedir a licencinha só para fechar a janela aqui, tá? Bom, desculpem aí. Continuando, aqui, vocês, como vocês podem ver, essa é a região do Pantanal, né? Ela abarca a região do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. A maior parte dela, 65%, está no Mato Grosso do Sul, né? Ela também pega outros países, como o Paraguai e parte da Bolívia também. Mas antes, né, a gente tem que começar entendendo o que é o Pantanal, né? Lá tem onça, né, professor? Tem. Professor, lá é tipo um lugar turístico. Mas, galera, é um bioma, né? Igual a Mata Atlântica, o Pantanal é um bioma. Cerrado, Mata Amazônica, Caatinga, Cerrado. Caatinga não é, né? Caatinga é vegetação. Ah, te peguei, quase. Bom, como um bioma, ela é um tipo de um ecossistema com determinadas características agrupadas, né, em dados clima, solo, altitude, né, com determinada vida animal e vegetal. Galera, o Pantanal ele é um bioma muito particular. Isso porque ele, primeiro, que é a maior planície do planeta, né, inudável do planeta. 80% do bioma fica sob águas no verão, que ocorre entre outubro e março, às vezes vai até abril, se estende até abril, né? E aí vocês podem ver os peixes, eles invadem a floresta, é incrível. E, e isso torna ele com um aspecto único, que é esse fator, né? De durante o verão, que é de outubro a março, chove, e aí o rio Paraguai vai transbordar e vai cair, né? Então, se vocês forem lembrar que a professora Gardenia para vocês provavelmente deve ter explicado, né? Uma planície é uma região plana e o Planalto é uma região mais alta. O Rio Paraguai, sobretudo, né? Ele fica nas regiões mais altas e essa água com a chuva vai crescendo do rio e vai caindo no Pantanal, inundando, né? Então, ele tem essa particularidade e é por isso que depois, e olha como a natureza trabalha, né? Nessa época de agosto, né, até outubro, tem a seca que vai fazer com que essa água enxugue e molhe o solo, deixando uma matéria orgânica muito rica, né? Então, além disso, é uma planície continental úmida, muito úmida e mais larga do mundo. O que é um pouco ambíguo, né? É um pouco contraditório, porque como que uma planície úmida, né, ou seja, úmido com muita água no solo, pode ser tão fácil queimada, né? É comum. Então, mas aí é uma característica muito peculiar, né, desse bioma.
E aqui, galera, eu trouxe para vocês darem uma olhada, né? Aqui é o Planalto, que vai encher de água, né? Nas cheias, durante as chuvas. Essa água vai aqui e vai inundar, né? Esses 15 milhões de hectares, que é o Pantanal. E aí, galera, desses 15 milhões de hectares, a gente vai descobrir que 20% dele hoje já foi queimado. O que é o Pantanal? Continuando, então, ele tem, apesar de ter sofrido, né, com agropecuária extensiva, para quem não sabe, pecuária extensiva é aquele onde os pastos são largos, né, o gado é criado às soltas, digamos assim, e também hoje tem crescido a plantação de grãos lá. Ele não é uma região favorável ao plantio, inclusive é por isso que lá a maioria das propriedades são propriedades rurais enormes, porque você precisa de uma certa tecnologia, né, agrotóxico, para que você consiga garantir uma certa efetividade na sua produção, né? E o que é mais interessante é que o Pantanal, ele como bioma, ele é atravessado por diferentes vegetações, né? E também ele é intersectado por outros biomas. Então, isso faz com que a vegetação deles tenha uma característica é, plural, né? E com isso tem uma fauna muito diversificada. Então, eu trouxe para vocês aqui, por exemplo, né, essa imagem, as duas imagens são do Pantanal. E aí vocês podem observar essas árvores maiores, e aí elas meio que são contornadas, né, por campos de água, ou então por gramíneas, né? E aqui também abaixo dessa foto é a vegetação caatinga clássica do Cerrado. Então isso torna ele mais uma vez peculiar, né? É realmente uma coisa muito eminente, né? Muito que merece a nossa atenção, é relevante, né? O Pantanal ele possui um clima tropical continental e aqui, galera, isso eu já trouxe para vocês, é que ele costumava ter duas épocas, né? Um verão chuvoso e um inverno seco. E eu falei agosto a outubro porque ele é seco sobretudo nessa época, né? E é por isso que essas queimadas, elas estão gerando realmente, além do fato de ela queimando pra caramba, ela tem trazido coisas peculiares também, porque ela começou em julho, e julho geralmente não é para ter seca, mas está tendo, né? A gente está tendo uma mudança climática. Então, por isso que costumava, né? Bem claro aí para vocês, porque já não está tão claro assim. Hoje, a ação humana sobre a natureza modificou a forma como funciona a regulação do clima. Então, hoje, alguns teóricos já não trabalham assim, eles falam, mano, a gente não consegue saber. Claro que eles não falam, mano, porque eles são o quê? São especialistas. Mas eles já trabalham com essa modificação. E, inclusive, parte, né, dessa modificação humana vai causar a atual seca. Essa seca que vai ser uma das principais causas de promover a queimada, né? Por exemplo, vocês, se a Gardenia deve ter explicado para vocês também, existem um processo dos rios voadores, né? A Amazônia, ela é um complexo de plantas muito úmido e grande. O que acontece? Lá, para o ar ser úmido, ele sobe, criando grandes nuvens de água que são levados para toda a América do Sul e o mundo. Então, esses rios voadores, a Amazônia é responsável pela chuva de diversas regiões do mundo, inclusive o Pantanal, que tem uma interdependência com esse bioma, né? Eles estão juntos ali no Mato Grosso, né? Se você for lá ao Mato Grosso aqui no mapinha que o professor trouxe, aqui está o Pantanal, e a partir daqui, ó, já vem Mata Amazônica, aqui, ó, Rondônia, Amazonas, Pará, já vai subindo. Aqui está o Cerrado. Então, você está vendo que o Pantanal ele vai estar intersectado com outros biomas, né? Então, aqui onde eu estou mostrando com o mouse é o Cerrado, aqui já é a Amazônia. Então, realmente, algo é interdependente, né, essa região. E aqui eu trouxe para vocês mais exatamente onde cada tipo de vegetação tá, né? É um mapa bem bacana. E eu quero chamar a atenção para vocês essa área aqui, ó, que é de pastagem, né? Que é manejo de gado. Então, como vocês podem ver, aqui está o Pantanal, né? Essa planície enorme. Aqui em volta, percebam, galera, percebam, é o Planalto. Lembra que eu mostrei para vocês? E como o Planalto, olha o tanto de amarelinho de pastagem em ação humana. Vocês estão vendo? Isso vai gerar uma consequência
consequência que é a seca dos rios dessa parte. Por quê? O assoreamento, né? Quando você vai desmatando e queimando para pastagem, vai diminuindo a sua mata ciliar, e aí o rio, né? Quando tem a chuva, vai levar todo o condimento para o rio, porque não tem a mata ciliar para parar essas terras, palha, e aí vai chegar no rio, e o rio ele vai, quando você diminuir o seu volume. Então, mais uma causa aqui mostrada para vocês do porquê a seca lá está tão grande, né? Então, relembrando, a desmatação na Amazônia, que vai diminuir o processo dos rios voadores, que leva chuva, né, para a região, vai fazer com que durante outubro e março não chova tanto, né, nessa parte do verão. Inclusive em outubro, que é para voltar as chuvas agora, não se sabe se vai voltar, né? E aí isso vai deixar realmente a situação do Pantanal em uma situação sensível. E além disso, o processo de assoreamento, né? Que vai criando desmatamento, vai tirando a mata ciliar em volta do lago, e aí os condimentos são levados pela chuva e o rio ele vai diminuir o volume. Diminuindo o volume, o que vai acontecer? Como eu mostrei para vocês. O rio ele tem que aumentar para transbordar e cair na planície, que é o Pantanal. E não está acontecendo, não caiu tanto, né? E a gente vai ver isso melhor lá para frente, galera. Eu tô falando agora para vocês terem a ideia do mapa e ficar mais fácil quando eu trazer para vocês como das causas. Bom, galera, eu quero chamar a atenção aqui para duas coisas. O Pantanal, ele é eminentemente um cenário muito impactante e relevante quanto à sua biodiversidade. E, sobretudo, eu quero ilustrar isso através de duas espécies, né? No caso, dois animais mesmo, que é a onça pintada, né? Que hoje no Brasil é a região onde mais tem esse felino na América do Sul, e também a arara azul. O Parque Estadual Encontro das Águas, que é uma região protetora, uma reserva de onça pintada, para vocês terem noção, ele foi 85% queimado, né? Uma área de 108 mil hectares e teve 85% da sua área queimada. Eu estou só abrindo aqui caso vocês tenham dúvidas. E também, né, lá uma reserva onde fica o Instituto Arara Azul, a fazenda onde fica lá, inclusive eu fui lá, eu sou de Cuiabá, né? Eu fui lá, o nome do sítio é Francisco Del, não sei, alguma coisa assim. Ele foi amplamente queimado também, sofreu muito queimados, e inclusive os biólogos que trabalham no Instituto, eles não conseguiram ainda fazer a contagem do que foi perdido, né? Mas assim, as araras, elas diferentemente das onças, que são diretamente afetadas, né? Elas se queimam, morrem, elas conseguem fugir, mas o que acontece? Elas são indiretamente impactadas, elas perdem a reserva de alimentos, ela perde fonte de água, perde seus ninhos, que elas fazem, como vocês podem ver, nas cascas das árvores. Então, realmente é um impacto na fauna enorme. E aí agora a gente volta às fotos, né? E aí vocês podem ver que tem um brigadista aí com uma enxada. Bom, galera, o que acontece no Pantanal? Novamente, lhes pergunto. Hoje, galera, o que acontece no Pantanal é um incêndio generalizado, que acontece, na verdade, desde janeiro, mas vai ganhar intensidade a partir de meados de julho, e vai deixar um rastro de destruição, né? É uma área quase do tamanho da maior área do Sergipe, chega ao tamanho da cidade de Nova York, maior que a área da cidade de Nova York, mas colocando em números, hoje o Pantanal ele foi 20% queimado já, né? Galera, para vocês terem noção, eu li notícias desde agosto, a notícia saídas ontem. E aí, em agosto, era 15, 16%. E menos de um mês, porque a gente está em meados de setembro, e aquelas notícias eram mais para o fim de agosto, em menos de um mês já chegou a 20%. Então, é desesperador, né? É desesperador. Então, mais das 15 milhões de hectares que o professor mostrou para vocês ali da planície, 3 milhões, mais de 3 milhões já foram queimados. Então, galera, sintetizando, o que acontece no Pantanal? Não chove, o desmatamento cresce, os incêndios e as queimadas aumentaram, a fiscalização por parte do poder público é pífia e a preservação da área diminuiu. E junto tudo isso, junto às mudanças climáticas, a gente tem a pior crise ambiental das últimas décadas na região. Então, realmente é assustador.
Realmente, quando eu comecei a ler durante a semana, e eu não pensei assim, não vou trazer de novo desmatamento, acho que eles veem muito isso, a gente vê crescimento global há tanto tempo, não quero trazer. Só que eu fui lendo, eu falei, cara, tem que levar isso para eles, velho. Realmente é muito pior do que a gente pensa. Quais são as causas, né? Qual que é a fagulha para esse fogo? Olha a metáfora que bonito que o seu professor pensou para vocês. Bom, a primeira delas é a seca, né? Como eu expliquei para vocês, no processo de desmatamento, ele vai fomentar, né? Incentivar, incrementar na seca. Então, o nível das águas do Rio Paraguai, que é o principal rio que vai inundar, né, o Pantanal, ele vai ter a sua pior medida nos últimos 50 anos. Então, eles foram medir, isso foi em julho eles foram medir, e julho geralmente é o mês onde está a maior alta da enchente, da enchente, né, onde é formada a água ali na planície pantaneira, estava 2 metros. E lá a média, nessa época, é de quase 6 metros. Então, realmente é mais que o dobro, né? No caso, é menos que o dobro do que esperado. Então, vocês podem ver o quanto tem uma seca, uma mudança climática e não chove. E parte disso, essa diminuição das chuvas, ela é causada pela degradação da Amazônia por conta do processo dos rios voadores, né? Onde a umidade da floresta, ela produz nuvens carregadas de água e o vento leva essas nuvens carregadas de água para a América do Sul e leva chuva. Para vocês terem noção, o volume de chuva ele foi 40% menor do que a média do mesmo período nos anos anteriores. E junto a isso, galera, tem a baixa umidade e ventos secos. Isso porque houve um aumento na temperatura das águas, mudança climática. E aí, o que vai acontecer? Essa temperatura mais quente na água vai promover uma umidade mais baixa, e aí vai ser levado essa umidade mais baixa para as regiões, né, do país. Então, o que vai acontecer? Se você tem um vento seco, fica mais fácil produzir fogo. Isso é muito comum no Cerrado, tá? Isso é muito comum no Cerrado. Não fogo. Fogo realmente quem bota é o homem. Mas é muito comum no Cerrado, do nada, pegar fogo e te cercar. É muito comum, porque é o seguinte, existe uma biomassa, né, palha seca, lembra que o professor falou? Caiu a água na planície, essa água ela traz vários condimentos, traz animais, restos de animais mortos, plantas mortas, palha, e aí levou, caiu. Aí vai ter a seca, secou. Esse condimento vai ficar embaixo do solo. E aí vai de novo encher, esse condimento vai ficar igual camadas de bolo. Então, existe uma matéria orgânica ali embaixo muito grande. E aí o que acontece? Pega fogo, você apagou o fogo, mas lá embaixo tá pegando fogo ainda. Aí o que acontece? Você não tá vendo. E aí o vento vem, acende essa fagulha e bum, do nada, pega fogo. Então você tá andando, quando você vê, de repente você está cercado pelo fogo, né? Até morreu um rapaz zootecnista lá em Cáceres, teve o corpo 100% queimado. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você está andando numa parte onde está tranquilo e do nada você está cercado pelo fogo. E muitas vezes, pessoal, isso eu sou do Mato Grosso, é comum, na verdade. Crianças se queimarem, pessoas morrerem, porque lá, por conta dessa biomassa escondida embaixo do solo, que o fogo fica ali, o fogo ele é invisível. Então, às vezes, você está andando, você pisa, você queima o pé, porque ele, na verdade, tem um fogo, aquele fogo incipiente, né, onde você vê só aquele deformação no ar. Então, realmente, e isso dificulta também, né, o tratamento. Lembra que o professor chamou a atenção para o cara que estava usando uma enxada? Porque chegam os aviões da FAB, jogam água, eles jogaram água, não vai apagar o fogo, porque o fogo está embaixo dessa matéria-prima que o professor falou para vocês, dessa biomassa. O que eles têm que fazer? Eles têm que pegar uma enxada, cavar, jogar terra em cima dessa biomassa, espalhar essa biomassa para jogar outra água e aí sim apagar o fogo. Só que é tanta biomassa, é tanta camada de bolo, que vem um vento lá embaixo, pega e já sobe de novo. Então tá muito difícil controlar. É muito difícil controlar. Bom, agronegócio, né? O bioma, ele convive com uma pecuária extensiva, né, como pedi para vocês. Hoje, cerca de 15% do Pantanal já foi convertido, né, em pastagem. E muitas das queimadas estão ligadas à prática agrícola, né?
Porque isso é cultural, galera. Quando o Salles, ele fala, por exemplo, temos que defender a cultura do fogo, realmente é uma cultura bosta, né? Mas é da nossa cultura utilizar o fogo para limpar áreas, para plantar, né, pasto. E é um fator tão cultural que quando eu estava estudando para a aula de hoje, eu vi diversas pesquisas que já falam que, não, na verdade, a curto prazo, por mais que produza benefícios você queimar para plantar um pasto, a longo prazo é ruim para sua plantação e é ruim para o seu negócio, não é tão efetivo. Na verdade, depois com o tempo, essa queimada não vai tirar os minérios e as qualidades do solo no longo prazo. Só que é a cultura, né? Então, o que eles fazem? A produção extensiva, que não é uma produção tão tecnológica, ela está na cultura de usar o fogo. E eu vou além, é cultura nossa também. O que a gente faz com a folha, né? Filho, vai lá, bota fogo na folha lá, né? Eu rastelava o quintal, eu lembro que eu fazia isso. Até que a nossa família parou de fazer. Então, populações pantaneiras mesmo, que nem são do agronegócio, eles vão lá, juntam o matagal e bota fogo, ou o pescador, né, vai lá, pesca, faz uma fogueira, esquece fagulha. É muito comum também eles queimarem para tirar mel, né, eles botam fogo, sobe a fumaça, as abelhas saem, vão morrendo, eles pegam o mel. Então é realmente da cultura, só que não existe, quando o Salles fala, a gente tem que defender a cultura do fogo controlado. Isso não existe. O fogo nunca é controlável, entendeu? Não é um processo controlável, ainda mais nas circunstâncias que a gente está agora. Além disso, o desmatamento, né, que vai assorear a região, e aí vai produzir o processo de assoreamento. Então, mais uma vez, eu vou desmatando, eu vou matando a mata em volta da região do rio, né, com água, que é a mata ciliar. Que essa mata ciliar faz? Ela é uma espécie de filtro, né? Então, quando a chuva vem, e a chuva vem trazendo todas as biomassas, né, os condimentos, essa mata ciliar protege o lago e para essa biomassa. Então, só chega água no rio, então ele fica mais cheio. Mas, morrendo essa mata ciliar, a água vai chegar com mais condimentos, com mais objetos sólidos. E o que vai fazer? O rio vai diminuir o volume. Então, tem a expansão do desmatamento junto com o processo de assoreamento da mata e a morte da mata similar. E é importante trazer aqui para vocês, o fogo é humano, tá? O fogo, ele é por ação humana. Tem especialistas que falam que 98% do fogo é causa humana. Tem outros que falam que é tudo. Então, assim, não existe outro. O que eles falam realmente é comum que tenha fogo nessa região. Mas é comum porque as pessoas botam fogo na região e a região é seca. O fogo que é comum e natural é o fogo por raio. Só esse. Só que o que acontece? Ele acontece quando tem chuva. Então ele é realmente controlado pela própria natureza. Né? Se tem raio, provavelmente há nuvens de água ali na região. Então, tudo isso que a gente está vendo provavelmente não, é por ação humana, né? Então a gente tem que ter isso em mente. Quando alguém fala que não, é natural, não é natural. Não é natural. O que é natural é por raio e é amplamente controlado porque é na época de chuva. Isso que a gente está vendo agora sempre aconteceu. A diferença é que tomou essas proporções por tudo que eu falei para vocês até agora. Por essa seca intensa, né, histórica. Né? Nunca houve uma seca tão grande nos últimos 50 anos. Umidade baixa. Né? Meu pai mandou notícia outro dia, tá 10%. O que é umidade, galera? É a quantidade de água naquela proporção, no ar, né? A umidade do ar tá 10%. 10%, galera. Pra você ter noção, quando tá essa porcentagem, é normal você cortar a boca de tão seco que tá. Então, e os ventos, né? Então, vento vem forte, faz a fagulha e já fogo. Então, já acontecia a ação humana. E aí, com a mudança climática, com as consequências de desmatamento da Amazônia, a morte da mata ciliar, todos esses processos vão juntar e formar o caos. Então, essa é a fagulha do fogo, né? Sempre houve desmatamento, sempre houve queimadas, vai aumentar também as queimadas, né? Houve um aumento de 210% em relação às queimadas propriamente. Então, tudo isso vai gerar o que a gente está vendo hoje. Bom, o que dificulta? Fica fácil, né? Fica fácil saber o que dificulta, né?
além da dificuldade inerente ao ambiente em que está ocorrendo esse fogo, né, onde está sendo trabalhado as políticas e a tentativa de melhorar, de contornar essa situação, a principal dificuldade, na verdade, está no campo político, galera. Claro. Então, hoje a gente convive com o desmonte das políticas ambientais, com o Ricardo Salles, né? Esse cara aqui que, mano, olha o olhar dele de que vou botar fogo na Amazônia. E o Bolsonaro, velho, o Bolsonaro com o olhar dele de, mano, ele pra mim é o cara mais alienado do mundo, velho. Ele sempre tem um olhar de, eu não tô entendendo o que eu tô fazendo aqui. É sério, eu vejo muito isso nele. Bom, pra vocês terem noção, galera, hoje o IBAMA, ele tem 600 agentes. 600 agentes. Tá, professor, mas 600 agentes, como assim? É 600 agentes pro Brasil todo. Só para ter uma comparação, o estado de São Paulo ele tem 83 mil policiais militares. Só o estado de São Paulo. Então, a gente vê, né? Realmente é um descaso ali, inclusive já foi confirmado, né, que vai haver cortes. Então a gente está numa época de mais desmatamento da história do país, ainda não é, tá? Ainda não é historicamente o período o que mais houve desmatamento, mas a gente vai chegar nisso, mais desmatamento e mais queimado. Tá para chegar nisso, mas ainda não é. Então a gente está para chegar no maior período da história onde a gente vai mais matar e mais fazer queimados, destruir, degradar a natureza. E aí o que você faz com isso? Diminuir o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. É isso que você faz. É lógico, né? Bom, além disso, galera, o que os comentadores, né, os especialistas mais falam é o fato de que colocar pessoas que não têm capacidade em cargos importantes, né? Então, por exemplo, hoje, quem é o coordenador, o diretor, manda-chuva das políticas para contornar as queimadas é um coronel, Olímpio Ferreira Magalhães. O que um coronel da PM sabe sobre controle de queimadas, cerrado e bioma e fauna, eu não sei como é o curso da Polícia Militar, mas provavelmente é muito pouco, provavelmente é nada, na verdade, né? Então, realmente é um descaso enorme. Desgoverno e falta de planejamento, né? Eu escutei alguns podcasts e tem um cara que ele chama, o nome dele? Sérgio Abranches. E aí ele fala assim, a gente não tem um ministro a gente não existe um ministro, né, do Ministério da Saúde, é um desministro, que ele, na verdade, incentiva o desmatamento. Então, por exemplo, não havia equipe suficiente para monitorar a área. Então, o Abranches, ele traz o seguinte, ele falou, olha, a gente, na verdade, está correndo atrás de um prejuízo que jamais vai ser cobrido. Porque, na verdade, as políticas devem ser voltadas para prevenção. Então, demorou, por exemplo, a declarar estado de emergência, as equipes preventivas não estavam prontas, não cumpriram os protocolos para mitigar naquele momento que era fundamental agir, né? E hoje, quem mais, na verdade, o maior contingente de pessoas que estão lá são das Forças Armadas. E aí, é curioso, né, que um dos diretores ali do Preve Fogo, né, do IBAMA, ele vai narrar uma situação muito curiosa, que é o exército chegando de helicóptero e os caras descendo com um fuzil na mão. Eles vão enfrentar o fogo de fuzil na mão. É assim, né? E aí ele fala assim, mano, esses caras servem para outro tipo de guerra, eles não servem para o que a gente está tendo aqui. É realmente um despreparo. Ele narra também, esse cara, diversas situações em que os militares que estão ajudando ali, eles do nada se perdem ou então eles se pegam cercados por fogo, né? Porque eles não têm o conhecimento do que fazer ali, né? Enfim. E aí, mais uma coisa que dificulta contornar essa situação. Impunidade e o incentivo à degradação ambiental. O Bolsonaro e o Salles, eles constantemente estão falando mal das próprias autarquias que são do governo, né? Autarquias são instituições independentes que servem a um objetivo. O IBAMA, por exemplo, é uma autarquia, ICMBio é uma autarquia, né? Instituto Chico Mendes é uma autarquia, inclusive também hoje quem coordena é um militar. É triste, galera.
Então, eles menosprezam, né, deslegitimam essas autarquias responsáveis pelo cuidado e o manejo do nosso ambiente. Hoje é um sentimento de impunidade que incentiva, né, a degradação ambiental. Enquanto as queimadas na região aumentaram mais do que dobraram, o número de multas diminuiu. Não faz sentido, essa conta não bate. E realmente há um sentimento de impunidade, né? Um incentivo pela fala do próprio presidente, né? Quando ele fala, se depender de mim, a gente vai explorar a Amazônia, por mais que se depender, não depende dele, né? Porque tem diversos processos, mas isso incentiva ao cara que escuta que ele fala, né? Pô, se a gente tá falando isso, mano, eu vou botar fogo em tudo. Quais são as consequências, galera? Bom, é óbvio, né? A perda da fauna e a extinção das espécies ameaçadas, mas eu quero trazer duas coisas mais importantes para vocês, que é a perda do bioma cerrado e pantanal. O Sérgio Abranches, ele vai falar o seguinte, o cerrado hoje ele pode se tornar um deserto. E aí eu trouxe essa imagem de fundo, porque é isso, é hoje que em algumas partes estão assim hoje, tá? Esses vem um jacaré lá no fundo, né? Aqui, ó, jacaré aqui provavelmente, né? Os jornalistas que foram lá, galera, é em Poconé, pertinho de Cuiabá, né, onde está o Sesc, lá, inclusive, um dos hotéis, onde ficou o Instituto da Arara Azul, que foi queimado. Eles contam que eles andam por lá e aí eles veem diversas carcaças de animais queimadas, né? Eles veem diversos animais todos machucados, né? Todos em situações delicadas, ou então muito magro, que mal vê eles, mal consegue correr deles. Então é uma situação desesperadora, assim, né? Desesperançosa, eles falam. E aí, galera, e o Ricardo Salles ele vai falar o seguinte: ele fala, não, é porque a vegetação lá ela é resiliente, está acostumada com a dinâmica de troca de seca e cheia e com as queimadas. Realmente, é uma mata que ela tem um processo de recuperação muito grande de queimadas, realmente. Só que acontece, a fauna não. Os animais que estão ali não. E o bioma depende da fauna dos seus animais, né? O biossistema depende dos seres vivos que estão ali. Então, é capaz que isso prejudique o bioma de uma forma irrecuperável. E além disso, o Sérgio Abranches, que é um sociólogo, esqueci para vocês, é um sociólogo também, ambientalista, ele vai falar que além da perda do turismo na região, né, hoje o turismo ecológico cresce muito, né, a observação de animais selvagens, o Brasil, para você ter noção, ele está perdendo um capital muito grande, porque a biotecnologia hoje, ela tem cada dia mais crescido e está sendo cada vez mais valorizada no mercado mundial. A biotecnologia é o fato de você pegar, por exemplo, sei lá, da fruta fazer um produto de pele, né? De elementos naturais conseguir fazer produtos que fazem bem à vida humana. E aí está crescendo isso, sobretudo porque a pauta ambiental tem crescido no mundo. E aí o Brasil está perdendo esse capital, porque lá no Cerrado, no Pantanal, por essa peculiaridade que ele tem das cheias, da intersecção de biomas e vegetações, da diversidade enorme de animais, a gente está perdendo um capital biotecnológico enorme. Fora que esse modelo de negócio que o Brasil hoje passa, né? Lembra aquele grupo que eu falei para vocês de 200 entidades ambientais, banco, juntou tudo, juntou a galera ali, mano. É um verdadeiro centrão. Juntou banco, juntou ambientalista, juntou a JBS, cara, juntou frigorífico, juntou todo mundo para falar o seguinte: Bolsonaro, mano, para de queimar. Isso vai ferrar a economia. Por quê? Porque hoje não existe mais esse tipo de modelo agropecuário onde o produto ele é derivado de degradação ambiental, ele é derivado de crime contra a natureza, ele é derivado de queimadas criminosas. Não existe mais esse tipo de modelo no mundo. Não é aceitável. Lembra quando aquela fundação, aquela instituição que detinha mais de US$ 1 trilhão, né, de investimentos, chegou, teve uma reunião com o Mourão e falou assim, ou vocês param de desmatar ou a gente para de investir no país? É porque hoje o mundo, cada vez mais, olha para o meio ambiente e coloca isso como
um ponto primordial. As pessoas que colocam o dinheiro delas para serem investidos, né, nesses centros, igual essa instituição que detinha mais de US$ 1 trilhão, eles não querem o dinheiro da aposentadoria deles, né, que aquele dinheiro que eles colocam vão render para eles, associado à queimada, à morte de animais, à degradação de ambientes importantes para a vida humana. E eu não estou falando nem aqui dos indígenas, né? Diversas aldeias indígenas tiveram que evacuar, se colocar em risco. Então, é uma série de coisas que não faz mais parte da economia mundial. E cada vez mais, com esse modo de produção, pessoal, não existe hoje uma agropecuária séria no Brasil, existe, mas não tem como desassociar, tudo no mesmo produto, na mesma massa. Isso vai fazer o Brasil ser um pária na economia mundial. Como assim, professor, um pária? Eu trouxe esse termo para vocês realmente já pegarem. Tipo aquela pessoa, é um país que não vai ser considerável, né? É um país que não vai ter relevância na economia mundial. Então, por exemplo, hoje o Brasil perde mercado. Lembra quando eu falei para vocês quando eu falo do Ministério do Meio Ambiente, que diversas empresas deixaram de comprar couro do Brasil, deixaram de comprar produtos agropecuários do Brasil, e aí o que aconteceu? Quando eles falam que não vão comprar, vai chegar outros países, se não me engano foi a Colômbia e a Argentina, oferecendo os produtos deles. Ou não, olha, que nosso, a gente tem um processo rígido, olha nossas leis ambientais, elas são rígidas, a gente aumentou o investimento no meio ambiente, aí os caras, acho que eu vou começar a comprar da Argentina, é mais caro, mas é um negócio que não tem desmatamento, não tem desrespeito ao meio ambiente. Então, esse modelo de negócio que é defendido pelo Bolsonaro, ele é ilusório, não existe mais, né? A ideia, o Abranches vai trazer isso, a ideia de progresso do Bolsonaro não existe. A ideia econômica que o Bolsonaro, em conjunto com seus ministros, querem para o país, não existe. E a parte ambiental é uma prova disso. Então, galera, encerrando essa aula de hoje, o Abranches vai falar uma coisa que é o seguinte: nós já estamos vivendo mudanças climáticas e as secas serão cada vez mais graves. É preciso adaptar-se a essa nova realidade. Galera, ó, pensa aqui com o professor de vocês. O que aconteceu no início do ano na Austrália? Queimada. Mais de 30% do ecossistemas do koala foram destruídos. Foram mortos milhares de animais na Austrália. Na Califórnia, onde famosos perderam casa, e agora voltou a ter fogo também lá de novo, né? Na Califórnia, queimadas, Portugal, Grécia, diversos lugares do mundo estão sofrendo com queimadas. Diversos lugares do mundo. Por quê? Porque hoje, se antes existiam essas queimadas, só que elas eram contornadas, né? Elas conseguiam ser paradas antes que se ganhasse um noticiário, porque existia um ambiente que era mais tranquilo e permitia uma ação humana mais rápida e eficaz. Mas cada vez mais a seca vai ser mais comum, a umidade baixa vai ser mais comum, e aí vai ser cada vez mais difícil a gente controlar isso se a gente não parar com algumas ações. Queimada, degradação ambiental. Então, a gente tem que entender que as mudanças climáticas que a gente falava 5 anos atrás, que vai acontecer, que vai aumentar a temperatura do meio ambiente, que vai trazer mudanças no nosso clima, que vai piorar, está acontecendo agora. E a gente tem que se adaptar, né? O outro geógrafo vai falar: receio que esse modo, essa mudança climática, essa seca comum, seja o novo normal. E como consequência das mudanças, e é uma consequência, né, das mudanças acumuladas causadas pelo homem que alteram o ciclo das chuvas, da seca e das inundações naturais do Pantanal. E na verdade eu vou estender do mundo, né? Lembra quando eu falei para vocês que o clima do Pantanal é continental, tropical, mas na verdade, e quando eu fui classificá-la e caracterizá-la, eu coloquei costumar vá, né? Por quê? Porque essas mudanças climáticas que estão sendo geradas pela intervenção do homem na natureza. Está acontecendo agora. É palpável. A gente está vendo isso. E é por isso que eu trouxe esse tema para vocês hoje. É importante a gente ter isso em mente. E é isso, galera. Vocês têm alguma dúvida? Beleza. Mais uma vez, muito obrigado por hoje.
Espero que vocês tenham gostado da aula. E, bom, vida que segue, né? Triste, mas é o que temos. Beleza, galera? Tchau, tchau. Valeu, Nahu.